Natasha? Natasha Oliveira? Natasha Oliveira? Oi, pois não? Bom dia, meu nome é Kaique, não é Natasha. Ah, é que pra mim aqui tá como Natasha. Então, me desculpa. O senhor pode me acompanhar, por favor? Pode me dar o seu documento de identidade, por favor? Vou fazer seu cadastro, tá bom? Acho que você me deu o documento errado. Aqui tá Natasha. Então, é porque eu sou trans, então ainda não mudei meu nome. É o que o senhor é? Desculpa, é trans, é o quê? Eu sou trans. Quer dizer, trans. Travesti? Desculpa, eu não entendo. Por aí, eu faço tratamento hormonal e tô no processo pra mudar o meu nome, né? Tá, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar o nome que tá aqui no seu documento. Tá bom. Tá bom? Qualquer coisa lá, o senhor se informa se informa melhor com a enfermeira, com o doutor. Eu posso te fazer uma pergunta discreta? Posso? Vamos lá, né? O que sua mãe acha disso? Você é tão novo. Nova, quero dizer, não sei nem como te chamar. Desculpa, tá? Mas é porque eu acho tão estranho. Nada mais da tua vida. Mas se fosse um filho meu, uma filha minha, eu sinceramente não aceitava, não. Mas enfim, né? Porque pra mim é assim, nasceu mulher, mulher, nasceu homem, é homem. Entendeu? Enfim, eu tô fazendo seu cadastro e no dia da consulta eles vão te chamar pelo nome que tá aqui. Não adianta você insistir que eu não vou trocar. É o seu nome que tá aqui, tá? Na identidade, tô colocando e aí lá depois você conversa com eles, sei lá se vai haver outras consultas, a conversa que não quer ser chamado de tal nome, que prefere ser chamado de Kaique, mas infelizmente estou seguindo regras. As regras são essas e pronto, tá bom? Sou uma mulher transexual, identificada como travesti pela sociedade, portanto eu sou uma travesti. Você passa a ser um homem e o sistema não aceita homens fazendo exames ginecológicos. Então onde é que está o problema? Está no homem ou está no sistema? A gente precisa só de sensibilidade, só isso. As pessoas precisam ser mais sensíveis. Às vezes perguntam, nossa, quando que começou isso, sabe? E as pessoas não acreditam que isso venha da infância, que tenha nascido assim, por exemplo. Ou seja, a gente não tem trans nas escolas em função da transfobia. Tudo isso é sintoma do não direito à identidade. Qualquer pessoa pode exigir ser chamada pelo nome a qual ela se sente melhor. Qual o objetivo disso? É poder dar acesso à saúde. A identidade é a sua própria existência, né? A identidade, como você se coloca no mundo, como você é reconhecido no mundo. Então, não é algo que dá pra deixar pra depois. É questão do médico olhar para aquele ser humano com as peculiaridades dele, com a singularidade dele e dar um tratamento de acordo. Eu poderia viver a minha masculinidade com peito tranquilamente se a sociedade não me cobrasse tanto. Então a escola, em certos momentos, ela era um refúgio para mim. Mas às vezes estar lá dentro, que era para ser um espaço onde eu podia fugir de algumas coisas em casa, também era um lugar onde eu não queria estar. As meninas da escola falavam, porque eu beijei o fulano, porque eu beijei o garoto tal, porque eu beijei não sei quem. E eu nunca tinha beijado ninguém ainda. E eu falava, nossa, e alguém falava assim, e o fulaninho, não sei o que, eu vi vocês conversando com o fulano. E aí, beijou? E aí eu ficava pensando, eu pensava, não, mas eu não beijei. Mas se eu falar que não beijei, elas vão achar que eu sou estranho. Aí eu falava, beijei. E aí, como foi? Foi incrível, eles inventavam toda uma história. Mas enfim, acabou que isso me forçou quando eu estava com quase 17 anos, ficar com o garoto da escola. Ele era irmão de uma amiga minha, para eu não me sentir tão diferente das outras pessoas, das outras garotas, na verdade, né? E enfim, isso foi bem ruim assim para mim, porque eu me forcei não só com esse cara, mas com outros meninos, inclusive,
porque aí também tinha uma cobrança dentro da igreja, das meninas já com 16, 17, procurando um namorado, se apaixonando por garotos, e eu não me apaixonava por nenhum, e eu falava, gente, tem alguma coisa errada comigo, né? Eu até pensava que quando eu tivesse meus 35, eu ia morar sozinho e ia viver só, ia trabalhar, ter uma casa, um apartamento, sei lá, né? Ia morar em algum lugar, ia viver sozinho. Minha mãe falava, não fala bobagem, você vai casar, você vai ter seu marido, você vai ter filhos e não sei o que, né? E isso me dava extremo pavor de pensar que eu teria essa obrigação de me casar com um homem, ter filhos e ser uma dona de casa. Eu falo, puta, eu não quero isso. Eu era mais novo, porque isso não é de agora, entendeu? Às vezes perguntam, nossa, quando que começou isso, sabe? Porque as pessoas não acreditam que isso venha da infância, que tenha nascido assim, por exemplo, sabe? Não é uma coisa, não é uma opção, igual quando falam de sexualidade, sabe? A identidade de gênero eu me identifico desde a infância, assim, sabe? Nas brincadeiras mesmo, os brinquedos, então minha família me dava a liberdade de escolher o que eu queria brincar e tal. Eu sempre era o carrinho, era o skate, era o violão e tal, e a minha família me incentivava, minha tia era professora, então eu brincava com os moleques na rua, empinava pipa e tudo mais, então era bem tranquilo pra mim. Eu venho de uma família muito conservadora, mas eu sempre fui muito ovelha negra da família. Então, assim, fui um menino que brinquei muito na infância. Eu tenho muita saudade da minha infância, porque na minha infância foi o momento que eu mais pude ser o menino que eu era. Porque não tinha essas coisas de menino e menina. Então eu jogava bola, soltava pipa, andava de rolemã, jogava pedra na janela, tocava campainha, saia correndo. Então eu era um menino muito feliz. Eu curti muito a minha infância. Tinha os momentos da infância que eram complicados. Natal era uma droga. Porque eu tenho uma irmã que tem 1 ano de diferença. E a minha irmã é muito, assim, feminina. E a minha mãe queria que eu fosse igual a minha irmã. E eu lembro que a minha mãe me deu um vestido, uma roupa de menina, igual a da minha irmã, só que da minha irmã era vermelha e a minha era azul. E aí eu lembro que eu coloquei a roupa, eu chorava, eu não quero pôr essa roupa, mãe, não quero. Não, essa é a roupa da missa, porque antigamente tinha esse negócio da roupa da missa. Essa é a roupa da missa, não sei o quê. Eu falei, cara, eu não vou usar isso aqui. Não vou. Aí eu lembrei de um menino da rua que a gente sempre brigava. E aí eu fui no campinho de futebol que era em frente de casa, a casa dele era do lado. Aí eu comecei a xingar ele. Sodinha, Sodinha era o apelido dele. Vem cá. E aí ele veio louco, assim, a gente rolou na terra, no campo, assim. Aí rasgou tudo minha roupa. Aí eu cheguei em casa, assim, falei, mãe, olha o que o Sodinha fez na roupa linda que a senhora me deu. Aí eu acabei não indo na missa com aquela roupa, acabei me livrando daquela roupa. E tinha as coisas, tipo assim, minha irmã, a minha família, as minhas irmãs têm tudo cabelo grande e tal. E eu não queria cabelo comprido de jeito nenhum. E eu arrumei um método para não ter cabelo comprido. Eu só brincava com criança que tinha piolho, porque eu pegava muito piolho. Então eu vivia com o cabelo raspado. Então eu ia brincar. Sabia que alguém tinha piolho, era lá que eu estava brincando. Quando eu comecei a me transicionar, né, o meu problema maior foi com a minha mãe. Porque a minha mãe é enfermeira obstetra, né? Como eu já tinha um irmão mais velho, né, e ela percebeu que nada em mim se modificava, ela queria saber. Disse, como assim que esse menino não fica mais forte, a voz dele não engrossa, nem nada, né? Aí ela foi buscar nas minhas coisas, né? E ela percebeu que eu estava já tomando hormônio, porque eu comecei a me hormonizar muito cedo. Eu comecei a estudar muito cedo na Escola Técnica Federal do Amazonas, e eu fiz química lá, né? Exatamente por causa disso, porque eu não queria ter essa aparência masculina. Aí eu comecei a pesquisar sobre hormônios. Sou uma mulher transexual, identificada como travesti pela sociedade, portanto eu sou uma travesti. Vinda da Escola de Formação de Marinheiros, em Pernambuco, eu sou militar, sou 2º sargento da Marinha do Brasil, na ativa. Sou casada há 6 anos, com um homem cisgênero, como queiram, que acaba, infelizmente, sendo exposto à mesma transfobia que me alcança no dia a dia. E a gente tem tido algumas dificuldades para enfrentar
à sociedade mesmo quanto um casal heterossexual, monogâmico em um relacionamento fechado. Porque as pessoas ainda têm a ideia de que travesti transexual só serve para realizar fetiche ou que somos transmissoras em potencial, vetoras de ISTs, HIV e AIDS. E quando surge um homem dentro da sociedade machista que admite o relacionamento, que admite a possibilidade de se relacionar com uma travesti, ele diz para a sociedade que meu corpo é elegível e é possível de ter um relacionamento estável antes de mais nada. Mas, infelizmente, a gente ainda vê que somos uma minoria de travestis transexuais que tem um parceiro, que tem um companheiro, que está disposto a abrir mão dos seus privilégios para estar se expondo a essa transfobia. Mas a gente vem junto tentando modificar esse pensamento e trazer a ideia de que é possível ter um relacionamento com uma pessoa trans, independente de ser um homem trans ou uma mulher trans, mas também estarmos focados no nosso papel enquanto cidadãos e cidadãs. A verdade é você conseguir, de uma forma bem, vamos chamar de natural, sair desse enquadramento, tá? Mesmo que não seja consciente, às vezes você é criativo, mas não tem consciência. O que as pessoas trans têm feito ao longo dessas décadas de não acesso à educação para acessar os outros serviços sociais? Tem criado seus próprios recursos, tá? Então é uma questão muito prática. As pessoas trans se automedicam, as pessoas trans, elas criam suas próprias oportunidades de trabalho porque não encontram na sociedade cis-centrada, né, cis-sexista, transfóbica, oportunidade de acesso à saúde, porque são excluídas, primeiramente, porque não têm o seu nome reconhecido no sistema de saúde, são maltratados. Então, elas se injetam silicone industrial, a gente se indica hormônios, indica remédios, porque não há uma confiança nos profissionais de saúde. Ah, e é por acaso? Não, porque as pessoas são maltratadas. Eu vou recorrer a quem me maltrata? Não. São questões que vão pegando contra a lógica e contra a ciência. E contra o que é bom para as pessoas, de fato. Né? Porque discutir gênero na escola não é discutir só travesti, é discutir a questão da mulher, dos direitos da mulher, do papel da mulher na sociedade, se ela pode trabalhar, se ela tem que ser dona de casa. Isso é discutir gênero. Então, se maqueia como algo, tá querendo fazer menino virar menina, menina virar... Isso é absurdo e uma falácia que eles usam para... Precisa ter realmente um pouco mais de pé no chão, de bom... Gente, pessoas que se comprometam com a verdade, com o que é justo, com o que é certo e lute por isso. É necessário que também os homens se envolvam nessa discussão, né? Que as pessoas se envolvam nesse enfrentamento à exclusão da população trans do sistema educacional. É um trabalho conjunto, é um trabalho de sociedade, de todos e todos enfrentarem, não achar que é só o outro que tem que resolver, que é só o movimento negro que tem que resolver as questões de racismo. Isso é fundamental que as pessoas, né, que vivem a dimensão do privilégio, né, e eu estou falando das pessoas cis, no que tange a identidade de gênero, se envolvam na luta por uma educação de fato pública, gratuita, de qualidade para todas e todos, porque hoje ela tem excluído a população trans. Como movimento social hoje, e quando eu digo movimento social, estou incluindo todo mundo que está articulado os direitos que tem feito, é de promover uma educação das pessoas cis, no sentido de reconhecer o direito à identidade das pessoas trans, para que a gente tenha um acesso à educação formal, porque, como eu falei, a gente já tem educação, só que não é formal dentro da escola. E um acesso humanizado à saúde, né? Humanizado e integral. Eu comecei a transição hormonal aos 18, quase 19 anos. E foi tudo muito rápido, cara. Comecei a correr atrás de médico e já estava dando entrada em questão de nome, já estava fazendo tudo ao mesmo tempo, porque quando eu soube que tinha um caminho a seguir, eu mergulhei ali, sabe? Que é a questão de você existir, né? A questão só da sua identidade. A identidade é a sua própria existência, né? A identidade, como você se coloca no mundo, como você é reconhecido no mundo. Então, não é algo que dá para deixar para depois. Tem muitos casos de pessoas trans que eu respeito muito, que são pessoas que se identificam e conseguem se assumir, sair do armário, que a gente brinca, né?
com muito mais idade e tudo mais. Então elas passam por situações muito complicadas durante a vida toda, até o processo que tem esse boom, né? Esse start. Eu costumo dizer que eu nasci com 19 anos, na verdade. Quando eu tive minha identidade, né, certinha ali, como Kaique Teodoro, foi meu nascimento, assim. Eu fui entender que eu era um homem trans, eu tinha 21, 22 anos. Já tem mais de 10 anos que eu sei que eu sou um homem trans. Só há 5 anos eu fui fazer a hormonioterapia. Porque a primeira vez que eu fui ver como que eu podia fazer uso desses hormônios foi dentro de uma academia, de uma maneira completamente clandestina, e eu descobri depois que, na verdade, o que eu tomava não era hormônio, eram esteroides, eram anabolizantes. Então isso me causou um problema de saúde, e o médico, que era um médico de hospital público, de posto de saúde, me pôs medo, falou que eu ia morrer, e colocou todo um monstro em cima disso. Eu falei, não vou tomar hormônio. Mas eu continuava me afirmando como uma pessoa transexual. Foi muito difícil esse período até os 30, de 22, 23 anos até os 30 anos, foi muito difícil. Até eu ter coragem de tomar hormônio novamente. Porque aí eu fiquei realmente com medo. Né? Nós tomamos testosterona, né? Nós temos útero, ovário, trompas, e assim, isso pode causar algum problema. E os meninos não vão ao ginecologista por essa questão, porque primeiro que, até pra mulher, né? Você chega ao médico, a primeira coisa que ele pergunta é quanto tempo você tem relação, né? E a relação que ele pensa dentro da ginecologia é penetração, e a maioria dos homens trans não tem, não são penetrados, né? Não vou dizer que todos não, mas a maioria não. Então é uma coisa que não é procurada, a gente não procura ginecologista. Eu fui acompanhar esse homem trans numa emergência, que ele estava sentindo fortes dores na virilha. Entrou no consultório médico, e o médico, então, qual que é o seu problema? Ah, tô com dor na virilha. Aí quando o médico pegou a ficha que começou a ler, viu que ele era uma pessoa trans. O médico mandou ele pro CRT. Ele não estava lá para fazer nada do processo transexualizador dele. Ele não estava lá para tomar hormônio, ele não foi lá para ver uma cirurgia, ele não foi para fazer isso. Ele foi para fazer um exame, para se consultar, porque ele estava sentindo uma dor na virilha. Entende? E aí quando ele chega lá, o médico fala, não, você tem que ir pro CRT, que lá que é o hospital especializado aí para vocês. Entende? Aí ele bateu boca, falou, não, virilha todo mundo tem, eu só quero saber o porquê que tá doendo e tal. Aí ele, de tanto insistir, o médico passou um analgésico e mandou ele pra casa. Não pediu exame, não olhou, não examinou, não fez nada. Assim, isso é uma coisa muito simples que faz com que os caras não acessem o serviço de saúde. Assim, eu tava fazendo uma comparação, já que o SUS, o Sistema Único de Saúde, é guiado por 2 princípios, o da humanização e da integralidade. As pessoas trans deveriam ser atendidas dentro dessa lógica, né? Uma lógica de que a gente deve atender as pessoas de forma humana, de forma digna, e deve considerá-la como um ser humano integral, não só como uma pessoa dentro de um estereótipo. Mas isso não é aplicado para as pessoas trans. As pessoas trans não são tratadas de forma digna, reconhecendo sua identidade, reconhecendo seu gênero, e são muitas vezes consideradas como estereótipos. Isso é bem comum você ouvir pessoas trans que, por exemplo, vão ao sistema de saúde e quando se identificam como trans, mesmo que elas tenham uma dor de barriga, querem encaminhar para um serviço especializado do processo transexualizador, como se a dor de barriga da pessoa trans fosse diferente da dor de barriga da pessoa cis. Elas precisam conhecer as leis, né? Elas precisam conhecer as portarias para elas terem acesso. A nossa população precisa desse acesso, né? De hormonioterapia. A gente precisa de todos ter acesso a advogado, a juiz, a promotor, a todos os serviços básicos, tanto sejam jurídicos, sejam
da saúde. Eu acredito que o principal é tirar o olhar patologizante, né? Porque a gente entende, infelizmente, que hoje a saúde ainda se pauta nesse viés de que as pessoas só estão ali procurando porque estão doentes, né? Por uma questão realmente de hospitalização. E às vezes a pessoa está passando por um problema que pode ser resolvido no atendimento básico. E esse atendimento básico às vezes não é satisfatório quando a gente se depara, por exemplo, com uma atendente, a pessoa ali da entrada, que faz o primeiro atendimento, que não respeita o uso do nome social da população trans. Então isso já é um dos principais fatores que nós identificamos de exclusão da nossa população. E aí quando a gente vai fazer conversa com as pessoas, ela diz, mas as pessoas trans não acessam o serviço de saúde. E eu devolvo para ela dizendo que a pergunta deveria ser por que elas não estão acessando o serviço de saúde? Porque a população não sabe, não tem empoderamento sobre esses dispositivos, esses decretos. Ela não tem esse conhecimento, muitas vezes, para dialogar com o funcionário que está lá negando atendimento para ela. O funcionário diz que não pode, que é assim mesmo que faz, com o nome civil, e ela não tem argumentos para poder rebater. Qualquer pessoa pode exigir ser chamado pelo nome a qual ela se sente melhor. Qual o objetivo disso? É poder dar acesso à saúde para que essas pessoas, por causa de um nome social, de repente, que não é chamado, ou um nome que as envergonha, não procurasse serviço de saúde. Como no meu caso, eu sofri um AVC. Eu só precisei de um neuro, só isso. Eu não preciso de um médico que seja neurologista para pessoas trans. Por isso que eu estou falando, a gente precisa só de sensibilidade, só isso. A primeira providência que uma pessoa tem que tomar é a carteira do SUS. Eu já pergunto se a carteira do SUS ela é feita com nome social. Se ela disser que não, que ela teve alguma dificuldade, a gente faz aqui algumas cartas de encaminhamento para o próprio posto, onde eu cito a nota técnica 18 do SUS, que fala sobre a forma de emissão da carteira, o decreto estadual e municipal do Estado do Rio de Janeiro, bem como a portaria do Ministério da Saúde, que já instituía já o nome social desde 2009. Nessa questão do hospital, né, como era um hospital da mulher e não tiveram acessibilidade de me separar, sei lá, ou ter um acolhimento melhor e tal. E aí eu entrei, aí eu falei, não, cara, eu tô aqui por um objetivo, que era para fazer esterectomia. Então era um objetivo meu. Então eu falei, não, vou passar por isso, vou superar isso e vou. Aí eu peguei, porque você entra numa sala, você dá o pedido de exame, ela te dá uma camisola rosa, aquelas camisolas que fica aberta atrás. Entra no banheiro, tira a calcinha, o sutiã e senta ali. Aí eu falei, não, eu vou passar por isso, eu preciso fazer essa esterectomia. Aí eu fui. Aí quando eu entrei no banheiro onde as mulheres se trocavam, cara, era uma coisa que pra mim não era normal, não era natural. Sei lá se natural existe, mas não era uma coisa que era pra mim. As mulheres estavam peladas, assim, conversando como se estivessem numa sala de estar. E eu fiquei constrangido com aquilo. Aí eu voltei, entreguei a camisola pra mulher e falei assim, eu não vou fazer agora, eu volto depois, e fui embora. Não, aí não é nada fácil pra mim. Eu vou falar pra mim, vou usar um pouco de personificar o negócio. Cheguei, era para internar às 11 da manhã, no domingo. Eu fui no sábado à noite. Aí fiquei lá, na casa de uma amiga. Aí 7 horas da manhã fui pro hospital. Sentei lá. Aí chegou a hora da internação, a mulher falou assim, não tem ninguém com esse nome aqui não, para operar. Nossa, mano. Não saio daqui com teta, só saio daqui sem teta. E ali eu fiquei. Fiquei das 7 da manhã às 5 da tarde, apareceu um médico. Uma roupa, uma raquete de tênis. Ai, foi um equívoco. Não tem problema, desde que eu saia aqui sem teta. Aí eu passei a noite inteira, assim. Operei na segunda e... Aí sim. Aí foi o meu gol de placa. Nossa, só de lembrar, cara, foi... Eu nunca tinha entrado no mar sem camisa. Sempre na praia com camiseta. Era muito ruim. E aí eu fiz a cirurgia. Aí eu fiquei na casa de uma amiga, da Regina, que na minha casa não tinha condições de ficar sozinho. E aí, cara, chegou o dia de eu entrar no mar. Mano,
Você não tem noção. Você não tem noção. Quando eu tirei a camisa, assim, e olhei pro mar, assim, e fui entrando, cara. Eu parecia, sabe aquelas crianças? Eu pulava, eu gritava, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, porque eu gritava, caraca! E batia na água assim, pulava e gritava, e chorava, e chorava, e chorava. E deitei na areia, e rolei na areia, cara, porque naquele momento, cara, eu tava livre das minhas amarras, livre dos meus constrangimentos, livre de tudo. Porque a melhor coisa pra mim hoje é tipo eu andar na rua e ninguém olhar pra mim e me chamar de senhor na cara e olhar pra baixo e falar desculpa senhora. Isso acontecia muito, porque eu tinha muito peito. Eu poderia viver a minha masculinidade com peito tranquilamente se a sociedade não me cobrasse tanto. Uma vez eu fui pra lá, eu tava passando meio mal e não tinha nada a ver, sabe, com o que a médica pedia pra mim, que era pra tirar a calça, por exemplo. Nossa, e quantos pelos, sabe? E na época eu não tava operado, por exemplo, eu queria que eu tirasse a roupa, a camiseta. Mas sério, deixa eu ver, há quanto tempo, aonde vivem, o que comem, onde habitam, sabe? É mais ou menos isso que perguntam, sabe? Mas real, a barba, sabe? Não tinha nada a ver, eu tava passando mal, vomitando, tava ruim de estômago e tipo, tira a calça. Eles são muito curiosos, então quando você vai lá eles tentam te estudar de todas as maneiras. Tipo, eu tô com dor aqui no braço, por exemplo, vamos atender o braço, sabe? Tipo, que eu não tô ali pra tirar as curiosidades dela, eu tô ali pra ser atendido e tô passando mal. Muitas vezes a pessoa não sabe dos seus direitos e se acanha, se acovarda e fica com medo, né? Ah, vai chamar a polícia, não sei o quê. Então, a gente precisa, isso vale para a questão de saúde, atendimento. Esses dias eu tive na Casa Florescer, aqui a gente não atende trans, vai lá para HC. Gente, é dor de ouvido, né? Então, assim, e é do lado da Florescer. Aí eu tive lá agora, esse ano, falei disso, contei essa história, e uma das minhas falou, isso aconteceu comigo agora, que continua acontecendo. Aí eu falei para elas, vocês têm que chegar lá e falar, vou ser atendida sim. Eu quero ser atendida, eu tenho direito, eu vou ser atendida e bater o pé, porque vocês têm direito. E se recusarem, filma. Filma, grava, pega testemunha. As pessoas, você tem que enfrentar e se armar, porque dá para processar, cara. Entende? Você não pode deixar, isso não pode acontecer. É algo que é ilegal, é contra a lei, né? A pessoa que está ali atendendo, o mesmo médico, ou seja lá quem for, não pode selecionar quem ele atende ou não, qual é o ser humano que vale mais que o outro. Essa queixa principal de que depois que retificou o nome não consegue mais marcar exame ginecológico, porque você então passa a ser burocraticamente, né, para o sistema, você passa a ser um homem e o sistema não aceita homens fazendo exames ginecológicos. Então onde é que está o problema? Está no homem ou está no sistema? Está no sistema. Primeiro que a gente precisa entender é que ginecologista não é médico para mulher. Ginecologista é um médico especialista em útero, ovários, vaginas, trompas, nesse sistema reprodutor. É um trabalho que vai ser difícil desconectar isso? Da mesma forma que entender que o urologista não é médico de homem. É um médico que cuida de pênis, testículos, próstata, é o que vai cuidar disso. Mas deixa eu te perguntar sobre a hormonização. Você já faz em algum lugar? Eu faço por conta própria, né? Por conta própria. Exatamente. E por isso eu quero ter um acompanhamento médico para saber como é que estão minhas taxas hormonais. E não só as taxas hormonais, mas também o colesterol. Eu queria saber quais são os riscos mais sérios em relação a isso. Porque não é só a questão da mudança externa, né? Exatamente. A interna também, eu ainda possuo os órgãos. Exato. Útero, ovários, enfim. Então... Isso tem que ser feito. Esse tipo de acompanhamento saber. A gente pode fazer aqui sim, né? Sim. Exames laboratoriais. É claro que o especialista ele também vai solicitar exames específicos. A questão da parte interna, né, da avaliação de órgãos internos, isso também é feito aqui. Aqui a gente atende crianças, idosos, então todo mundo aqui não tem essa estigmatização. Aí é um homem num consultório ginecológico. Essa é uma coisa positiva.
E a gente realiza, sim, esse acompanhamento aqui. Então, assim, você tem 23 anos, né? Rastreamento para câncer de colo a gente faz a partir de 25 anos. Sim. Mas até lá é importante que você esteja em acompanhamento para verificação de genitais, verificação... Tem aquelas alterações hormonais, né, que a gente sabe, tem as questões hormonais e tem as queixas que qualquer pessoa pode apresentar e que aqui nós acolhemos e você pode ficar à vontade para colocar quando necessário. É muito mais seguro fazer hormonização com um médico acompanhado, principalmente se for público, porque se você faz ele ainda no público, um rapaz que não tem condição de comprar esse hormônio na farmácia, ele consegue fazer isso pelo sistema público de saúde, certo? Ele vai fazer isso. Só que os meninos não fazem por toda essa burocracia, por vários outros problemas, falta de informação, não ter acesso a isso na cidade dele. E aí é muito louco, porque se você vai comprar um hormônio no mercado clandestino, ele é mais que o dobro do preço do que se você tivesse uma receita legal e comprasse na farmácia. Eu tive 2 AVCs em 2006, porque eu queria muito essa barba, eu queria muito essa voz ainda não mudou tanto, mas vai mudar, vou fazer fono agora. Eu queria muito essa ansiedade de ter o que eu precisava, a sociedade queria que eu tivesse para poder ser respeitado, e eu comecei a comprar clandestinamente. Em 4 semanas eu tomei 4 ampolas. Uma ampola de Droteston por semana, era para tomar a cada 21 dias. O que aconteceu comigo? Um AVC. Passou uma semana, outro AVC. Fiquei todo torto, cara. E aí, cara, eu falei, putz, eu podia ter morrido. E é o que eu falo para os meninos. Tá difícil? Mas vamos à luta, cara, vamos procurar profissionais, vamos bater na porta do Ministério, vamos no SUS, vamos procurar, porque assim, o que a gente vai ter se a gente continuar nessa vibe, são meninos morrendo. Porque as pessoas não são iguais, elas são diferentes. O que a gente precisa dar é oportunidades iguais, o que a gente precisa dar é tratamento igual. E isso dentro do SUS é muito importante, você dá tratamento médico igual para todo mundo, né? Entendendo a singularidade, que isso é uma questão médica. Entender que aquela pessoa toma hormônio, que aquele menino toma hormônio, que ele retirou os seios, que ele não tem útero. Entender as peculiaridades daquela pessoa, como tem negros, tem algumas doenças que atingem negros que não atingem outras pessoas. Você tem a questão da mulher, tem doenças que não atingem o homem tem doenças que não atingem a mulher. Então é questão do médico olhar para aquele ser humano com as peculiaridades dele, com a singularidade dele e dar um tratamento de acordo. Eu acredito assim que os profissionais de saúde deveriam buscar assim conversar com a gente, porque nada melhor do que a gente para falar do nosso corpo, sabe? E tem muita galera assim da medicina cis que quer falar que talvez o nosso corpo esteja errado, que a nossa mente, sabe? Quer patologizar a gente, colocar como doente, então eu quero me aposentar, sabe? Então eu quero ficar de boa, se eu sou doente não posso fazer nada, sabe? Eu acredito que tem que haver essa aproximação da gente, sabe? De oportunidade de emprego, oportunidade de saúde. Todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito, assim, na teoria, na educação, à saúde. Então acredito que a gente não está pedindo nada além disso, sabe? Um direito que todo mundo tem, a gente também envelhece, a gente também tem outros problemas de saúde. É importante pensar também no psicológico, sabe? A gente fica abalado com as coisas que acontecem, não é normal, sabe? E quando você conta, ninguém acredita no que você está falando, então, sabe? É bem complicado isso. É isso, não é nada, ninguém quer privilégio. Às vezes falam, trans quer privilégio. Não quer privilégio, a gente quer ser igual. Se ser igual é privilégio, é porque você é transfóbico. Se você acha que uma trans ser igual a todo mundo é privilégio, então é porque você é transfóbico, né? Então você acha que o negro, ou o racista acha que o negro não pode ter o direito de todo mundo porque ele é racista. O machista acha que a mulher não pode ter os mesmos direitos porque ele é machista, não porque a mulher não tenha, né? E a mesma coisa com relação ao LGBT. Então, não é uma aula muito difícil de ser dada. É uma questão de mostrar a humanidade e de dizer trata igual e fazer com que as pessoas trans se sintam. E a gente vai sobrevivendo. Mas hoje eu sou um cara muito feliz. Eu tenho uma filha maravilhosa, tenho uma neta
maravilhosa. Tenho uma outra neta agora que é filha da minha irmã, que eu criei, então é minha neta também. Tenho uma mulher que eu tô apaixonado, que vai ter neném por agora. Se ela me ligar daqui a pouco, eu vou ter que correr. E assim, eu tô muito feliz, cara. Eu tô me sentindo plenamente feliz. Eu costumo perguntar às pessoas quem é que tem uma amiga travesti, quem é que tem um amigo homem trans que convive no seu dia a dia. Porque hoje está em voga, né, falar sobre transexualidade, sobre travestilidade. A gente vê muitas publicações falando, a gente vê a mídia falando, a gente viu novela falando, mas de fato, quando a gente vai para o dia a dia, a visibilidade por si só não está sendo suficiente para dar conta das violações que a gente vive. Então a visibilidade ela é muito importante, mas de que forma que essa visibilidade está sendo vista pelas pessoas que estão fora da possibilidade de ver esse documentário, de estar fora da militância, para o senso comum, porque é o senso comum que tem grande resistência na hora de discutir as nossas questões. Então eu acredito que a visibilidade ela é muito importante, ela é necessária para a gente trazer um outro olhar sobre quem somos principalmente, mas ela também precisa estar aliada a exemplos positivos de conquistas e de ocupação de espaços que antes nos eram negados. Então, falar sobre visibilidade trans é falar sobre corpos, sobre pessoas que estavam totalmente fora da possibilidade de existir, mas que hoje já se reconhecem enquanto pessoas que podem acessar um serviço de saúde minimamente e ter um atendimento humanizado, como todo mundo espera que seja. Kaique Oliveira. Bom dia. Bom dia, Kaique. No que eu posso lhe ajudar? Então, gostaria de marcar uma consulta. Ok, me acompanha, por favor. Bom dia, Kaique. Você gostaria de consulta por quê mesmo? Então, endócrino. Endocrinologista. Me empresta sua identidade. Eu vou estar fazendo primeiro o seu cadastro, tá? Vou estar te agendando com o clínico, porque é ele que vai fazer os encaminhamentos para as especialidades do CISREG. A sua equipe é essa mesma, a qual eu estou apoiando. Eu sou a Regina, agente de saúde. Sou também agente responsável pela parte onde você mora. E breve estarei passando na sua residência só para confirmar, para a gente finalizar esse cadastro, tá bom? Tá ok. Eu tenho atendimento para amanhã. Você está disponível amanhã na parte da manhã? Tá ótimo. Pode ser o horário das 9? Pode. Ok. Pronto, Kaique. Já finalizei esse seu cartãozinho, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida é só voltar e nos procurar, tá bom? Muito obrigado. Bom dia.